Notícias internacionais. Ucrânia usa ataques com drone para responder a bombardeio em Chernigo. Ofensiva atingiu as regiões de Kursk e Rostov. Equipamentos ucranianos contra Moscou e a região da capital foram neutralizados. Presidente da Ucrânia faz visita surpresa à base aérea da Holanda. Volodymyr Zelensky afirma que foco do desembarque é a entrega de aeronaves F-16 para proteger seu povo do terror russo. Holanda e Dinamarca se comprometem a enviar caças F-16 à Ucrânia. Aviões militares são altamente manobráveis e aptos a operar em todas as condições meteorológicas e de luminosidade. Espanha, Canadá e Albânia lutam contra incêndios florestais devastadores. Na Albânia, 4 pessoas foram presas sob suspeita de iniciar os incêndios. 3 pessoas da mesma família são esfaqueadas na Inglaterra. Mãe, pai e filho sofreram ferimentos e foram levados às pressas para o hospital. O pai passou por uma cirurgia e segue internado. Pai e filho israelenses são mortos a tiros na Cisjordânia. Atirador seria um palestino, que está foragido. Ataque à bomba no Paquistão deixa ao menos 11 mortos. Atentado atingiu ônibus que transportava trabalhadores que construíam um posto militar em região próxima à fronteira com o Afeganistão. Sobe para 114 o número de mortos nos incêndios no Havaí. Mais de 1.000 seguem desaparecidos. Apenas 5 corpos puderam ser identificados devido à carbonização. No Canadá, chamas de 2 incêndios se fundem e cobrem mais de 40.000 hectares. 30.000 pessoas estão sob estado de emergência e receberam ordem de evacuação. País vive temporada recorde de incêndios florestais, com 14 milhões de hectares queimados. Furacão Hillary é rebaixado para tempestade tropical no noroeste do México. Intensas chuvas causadas por Hillary deixaram um morto e destruíram infraestruturas da parte sul de Baja Califórnia, no país. Eleições na Guatemala. Segundo turno é visto como crucial para a democracia no país. Os quase 3.500 centros de votação funcionavam normalmente ao meio-dia do horário local, sem nenhum incidente reportado. Colômbia, serial killer que matou 193 crianças e adolescentes pode deixar a prisão por bom comportamento. Luiz Alfredo Garavito confessou ter assassinado jovens entre 8 e 16 anos e recebeu mais de 50 longas sentenças. Acidente de ônibus no Peru deixa 13 mortos. Veículo capotou e caiu em abismo de 200 metros. Veículo transportava mais de 50 passageiros e viajava com destino a Lima, capital do país. 5 pessoas estão em estado grave. Notícias internacionais. Drones ucranianos obrigam Rússia a fechar aeroportos internacionais na região de Moscou. Cerca de 90 voos foram afetados e precisaram ser desviados. Kiev intensificou ataques contra alvos nas proximidades da capital russa. Rússia, envio de caças F-16 à Ucrânia provocará escalada do conflito. Países Baixos e Dinamarca anunciaram envio de aeronaves a Kiev. Chanceler russo Vladimir Barbin vê medida como ameaça nuclear, já que aviões têm capacidade para transportar armas atômicas. 5 pessoas são encontradas mortas em Moscou após visita guiada aos esgotos. Autoridades seguem buscando sobreviventes. Capital russa oferece uma série de visitas guiadas a esgotos e túneis subterrâneos. Casa onde Hitler nasceu será transformada em posto da polícia austríaca. Objetivo do governo é evitar que o local de nascimento do ditador se torne um ponto de peregrinação neonazista. A Arábia Saudita é acusada de mortes em massa de migrantes etíopes. ONG estima que guardas fronteiriços sauditas mataram pelo menos 100 requerentes de asilo e imigrantes etíopes entre março de 2022 e junho de 2023. Tempestade tropical Hillary provoca inundações no sul da Califórnia. Tempestade passou pelo norte, na península de Baja Califórnia, no México, onde deixou pelo menos uma pessoa morta, provocou enchentes e destruiu estradas. Trump vai pagar R$1 milhão para aguardar julgamento na Geórgia em liberdade. O ex-presidente e mais 18 pessoas são acusados de tentar reverter o resultado da eleição de 2020 nos Estados Unidos. Raio-aranha atinge vulcão na Guatemala e vídeo viraliza nas redes sociais. Fenômeno tem esse nome em razão do padrão que cria quando se arrasta rapidamente de uma nuvem para outra. Equador proíbe exploração de petróleo em parte da Amazônia. Em referendo, cerca de 59% dos eleitores votaram pela não exploração de petróleo na reserva amazônica Iazuni. Equatorianos também decidiram pela proibição de mineração nos arredores de Quito. Notícias internacionais. Putin defende cooperação entre BRICS para garantir alimentos ao mundo. A Rússia é a favor do estabelecimento de uma cooperação mais estreita no âmbito dos BRICS para o fornecimento confiável e ininterrupto de energia e recursos alimentares. Disse Putin por videoconferência. Incêndios se espalham por Grécia, Espanha e Itália. Países europeus sofrem com condições climáticas quentes, de muita seca e com ventos que os cientistas associaram às mudanças climáticas. Novos incêndios florestais na Grécia deixam ao menos 20 mortos. Entre as vítimas fatais, estão 18 supostos migrantes. Região afetada pelas chamas é próxima à fronteira terrestre com a Turquia.
Direita recebe permissão real para tentar formar governo na Espanha. Rei Felipe VI indicou em um comunicado que sua decisão seguiu o costume. Caso haja uma posse fracassada, será acionada uma contagem regressiva de 2 meses para que as eleições legislativas se repitam. Kim Jong-un lançará satélite espião sobre o Mar Amarelo, diz guarda costeira japonesa. Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos vão monitorar o lançamento do novo artefato da Coreia do Norte. Coreia do Norte sinaliza reabertura com saída de voo de passageiros. Voo ocorre em meio à lenta reabertura de um dos países mais isolados política e economicamente do mundo. É o primeiro voo de passageiros em 3 anos. Japão anuncia descargas da central nuclear de Fukushima. Liberação da água começa quase 12 anos e meio após a fusão nuclear de março de 2011, causada por forte terremoto e tsunami. Plano preocupa países vizinhos. Paquistão, crianças e adolescentes são resgatados de teleférico pendurado. Grupo de 8 pessoas, sendo 6 crianças e 2 adultos, passou 12 horas preso no teleférico, a uma altura de 300 metros. União Africana suspende Níger, 1 mês após golpe militar. Outro bloco regional, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, tem tentado negociar com a junta golpista, mas diz que está pronta para enviar tropas ao país para restaurar a ordem. Afeganistão, mais de 200 funcionários do antigo governo foram mortos. Grupos mais visados pelos talibãs têm sido antigos membros do exército, da polícia e dos serviços de informação do país, de acordo com a Missão de Assistência das Nações Unidas. 3 pessoas morrem e 6 são hospitalizadas após ingestão de milkshake com bactéria nos Estados Unidos. Máquinas de sorvete de uma unidade da rede de fast food Frugals, no estado de Washington, não foram limpas corretamente. Acidente de ônibus no México deixa ao menos 16 mortos e 36 feridos. 8 homens e 8 mulheres estão entre as vítimas fatais. Maioria dos passageiros do veículo eram migrantes venezuelanos. Rússia ataca instalações de grãos na região ucraniana do Danúbio. Governador de Odessa, Oleg Kiper, disse que o ataque à região durou 3 horas e que a Força Aérea Ucraniana destruiu 9 drones russos. Drones ucranianos matam 3 pessoas no território russo. Aeroportos na região de Moscou ficaram fechados por alguns minutos por conta da ofensiva ucraniana. Avião cai na Rússia e mata 10 pessoas, incluindo o líder do grupo Wagner, e Yevgeny Prigozhin liderou uma rebelião contra o presidente russo Vladimir Putin. Governo da Rússia confirma a morte de Yevgeny Prigozhin, líder mercenário do grupo Wagner. O combatente, que era próximo a Putin, e outras 9 pessoas estavam a bordo do avião, que teria sido abatido nos arredores de Moscou. Grécia, bombeiros lutam contra incêndios em Atenas. Calor intenso, seca e ventos ajudam a propagar as chamas por áreas florestais. Fogo provocou a morte de 20 pessoas no país. Corpo de alpinista é encontrado 20 anos após seu desaparecimento na Áustria. Por causa do aquecimento global, as geleiras estão diminuindo de tamanho e restos mortais têm aparecido. Esse é o 4º caso neste ano. Suécia, crime que deu origem à Síndrome de Estocolmo completa 50 anos. Síndrome ganhou fama mundial e é descrita como atitude positiva, ou mesmo atração, que vítimas de sequestro podem sentir por seus captores. Organização Internacional de Direitos Humanos pede que Iraque abandone proposta que pune homossexuais. Segundo o texto em debate no parlamento de Bagdá, as relações homoafetivas passariam a ser castigadas com pena de morte ou prisão perpétua. Quase 100 mil pessoas são retiradas de província no Paquistão após inundações, centenas de aldeias ficaram submersas e milhares de hectares de terras agrícolas foram destruídas pela água. Queda de ponte na Índia deixa ao menos 26 mortos. Estrutura estava em construção e dezenas de operários trabalhavam na obra no momento do desabamento. Índia divulga primeiras imagens feitas no Polo Sul da Lua. Módulo lunar do país asiático pousou na superfície nesta quarta-feira, dia 23, por volta das 9h33, horário de Brasília. Indianos querem estudar a presença de água no satélite, que foi detectado em missão de 2008. Japão faz preparativos finais para o despejo de água da usina nuclear de Fukushima no mar. Apesar dos protestos, o governo diz que o procedimento é seguro e que a água foi tratada para não afetar o meio ambiente. Incêndios no Havaí deixaram pelo menos 1.100 desaparecidos, ao menos 115 pessoas morreram. FBI trabalha para identificar pessoas que continuam desaparecidas. Notícias internacionais. Dia da Independência. Volodymyr Zelensky reúne ucranianos 18 meses após invasão. Contra-ofensiva para recuperar território ocupado pela Rússia está agora no 3º mês e avança a ritmo mais lento do que autoridades ocidentais e ucranianas esperavam. Estados Unidos começarão a treinar pilotos ucranianos para operar caças F-16 a partir de setembro. Já a Noruega anunciou que está se somando aos países que fornecem aviões usados F-16 de fabricação americana à Ucrânia. Rússia anuncia investigação sobre queda de avião que matou o líder do grupo Wagner. As 10 pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram.
A água residual de Fukushima começa a ser lançada no oceano. China reiterou firme oposição ao plano e disse que o governo japonês não provou que a água despejada é segura. Primeira descarga ocorrerá ao longo de 17 dias. Estados Unidos acreditam que avião com Prigozhin foi abatido por míssil disparado dentro da Rússia. Segundo duas autoridades americanas ouvidas pela agência Reuters, a informação ainda é preliminar e está em análise. Trump se entrega à justiça da Geórgia para ser acusado no caso da tentativa de fraude eleitoral. Ex-presidente teria tentado alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020. Republicano se torna o primeiro chefe de Estado americano fichado. Mulher se pendura em cabo para escapar de incêndio na Argentina. Apesar de ato desesperado, idosa se feriu gravemente. Ela caiu, bateu a cabeça e apresenta queimaduras em 70% do corpo. BRICS anuncia a entrada da Argentina e de mais 5 países no bloco. Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, além dos argentinos, passam a fazer parte da Aliança Econômica a partir de janeiro de 2024. Notícias internacionais. Autoridades russas encontram corpos e caixas pretas do avião em que Prigozhin viajava. A equipe disse que vai fazer exames de DNA para determinar a identidade das 10 vítimas que morreram na queda da aeronave. Incêndio florestal na Grécia é o maior em solo europeu em anos. Segundo o governo, equipes de bombeiros combatem 517 focos de incêndios florestais que eclodiram desde a sexta-feira, dia 18, alimentados por altas temperaturas e ventos fortes. Cruz Vermelha recebe 120 barras de ouro esquecidas em trem na Suíça. Dono até hoje não apareceu para reivindicá-las. Doação a ser recebida pelo SIC está avaliada em cerca de 1,1 milhão de reais. Ex-presidente francês Sarkozy será julgado em 2025 por suspeita de corrupção com o ditador líbio. Político teria recebido dinheiro de Muammar Gaddafi para financiar sua campanha presidencial em 2007. Espanha localiza 9,5 toneladas de cocaína em container e faz a maior apreensão da história do país. Droga estava escondida no meio de uma carga de bananas que saiu de um porto no Equador. Aliados dos Estados Unidos usam navios, caças e 2.000 fuzileiros em ensaio militar que simula invasão perto da China. Australianos, americanos e filipinos fizeram treino na localidade de San Antônio, a 240 quilômetros de Recife tomado pelos chineses em 2012. Deslizamento de rochas em Israel deixa uma criança morta e 8 feridos. O local de difícil acesso fez com que os feridos precisassem ser levados de helicóptero ao hospital. Navio Ocean Viking resgata 438 migrantes no Mediterrâneo. Segundo a ONG SOS Mediterranean, os resgates aconteceram em águas internacionais próximas à costa da Líbia e da Tunísia. Guatemala, presidente e vice-eleitos enfrentam ameaça de morte. Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu mais proteção a Bernardo Arévalo e Karen Herrera, citando riscos sérios e urgentes para o bem-estar de ambos. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final. E até o próximo vídeo.